Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante e muito relevante para os dias atuais. Sempre foi relevante, mas principalmente nesse tempo que estamos vivendo, tempo perigoso, onde o pecado, a iniquidade tem multiplicado. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o inferno é uma realidade que muitos duvidam. O inferno é uma realidade que muitos duvidam. E dentro da Bíblia Sagrada, vamos estar falando a respeito do inferno. Amém? Quero pedir a você, se você não é inscrito aqui no canal Pregador Júlio César, por favor, por gentileza, se inscreva, ative o sininho de todas as notificações, também deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, o seu comentário. Também você pode estar ajudando o canal Pregador Júlio César, sendo membro aqui do nosso canal e nos ajudando com o Valeu Demais. Também o seu like, repito, é muito importante aqui no nosso vídeo. Vamos lá então, sem mais delongas, falar a respeito do inferno biblicamente. Algo que muitos têm medo, têm pavor quando ouve a palavra inferno. O que é inferno segundo a Bíblia? Nós vamos aprender o que é inferno segundo a Bíblia. A palavra inferno na Bíblia tem diferentes termos originais. Nós vamos ver que no Antigo Testamento ela tem um significado diferenciado do Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento é conhecido como Seol ou também Sheol. Essa palavra é em hebraico que está no Antigo Testamento. É um lugar no Antigo Testamento, lugar dos mortos, sem referência específica de tormento eterno. Ali onde o Seol, no Antigo Testamento, era o lugar onde estava, nós compreendemos isso pela parábola ou a passagem do rico e do Lázaro. Estavam no mesmo compartimento, só havia uma divisão entre eles. Também nós vamos para o Novo Testamento, que vai trazer outros termos originais para a palavra inferno, como Hades ou Hades no grego, equivalente ao Seol, usado como lugar temporário dos mortos. Também nós vamos encontrar Geena ou Geena no grego, no Novo Testamento, termo usado por Jesus derivado ao vale de Inom, associado ao fogo eterno, que está em Mateus capítulo 5, versículo 22, também Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Nós vamos encontrar outra palavra referente também ao inferno no Novo Testamento, que está em grego Tártaro, que se encontra em 2 Pedro capítulo de número 2 e o verso de número 4, lugar de prisão dos anjos caídos. Então esses nomes aqui nos originais da Bíblia são dados apenas um no Antigo Testamento, que é o Seol, que está em hebraico. Hades, Geena e Tártaro está no grego e no Novo Testamento, a qual eu citei essa referência bíblica para vocês. Então, nós entendemos isso nos originais, que é o que nós vamos estar falando com vocês. Agora a pergunta que não quer calar: quem criou o inferno? Quem criou o inferno? Jesus ensina que o inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que rejeitam a salvação em Cristo terão o mesmo destino de Satanás. Mateus 25, 41. Vamos lá. Quem criou o inferno? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que criou o inferno, porque todas as coisas foram criadas por ele. Porém, quando Deus criou o inferno, não foi criado para os homens. Entenda isso, que Jesus, ele diz na sua palavra que ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e da salvação. Todos. A graça de Deus é manifestada trazendo a todos salvação, diz Tito, aliás, ele diz essa palavra, que a graça de Jesus foi manifestada a todos, trazendo salvação em todo lugar, em todos os tempos. Então, o inferno foi criado por Deus. Mas quando o inferno foi criado, não foi criado para o ser humano.
Ele foi criado, como está em Mateus 25:41, para o diabo e os seus anjos. Porém, aquele que rejeita a salvação em Cristo terá o mesmo destino do que Satanás. Então, devemos guardar isso e observar isso com muita atenção. O inferno não foi criado para o ser humano. Não foi criado para o ser humano. Se alguém for para o inferno, é porque ele decidiu, ele escolheu ir para lá, né? Ele não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então fique bem claro aqui a todos vocês que vão assistir esse vídeo que o inferno não foi criado para você. O inferno não foi criado para os seres humanos. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Fique bem claro aqui. Mas todos que rejeitar a salvação em Cristo Jesus terão o mesmo destino de que Satanás. Vamos então continuar aqui falando sobre o inferno. Como é descrito o inferno na Bíblia? Como é descrito o inferno na Bíblia? Lugar de fogo e tormento. Lugar de fogo e tormento. Mateus capítulo 13, versículo 42. Também se encontra em Marcos capítulo de número 9, versículo 43 ao 48. Lugar de fogo e tormento. Em segundo lugar, treva exteriores. Treva exteriores, que se encontra em Mateus, capítulo de número 22 e o verso de número 20. Mateus, capítulo 22, verso de número 13. Mateus 22 e 13. Em terceiro lugar, choro e ranger de dente. É lugar de choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 8, versículo de número 12. Também é lugar de consciência plena. Lugar de consciência plena. Tem muitas pessoas que acham que morreu. Se ele for para o céu ou para o inferno, tanto faz. Morreu, acabou. Não. Inferno é lugar de consciência plena. Não pense você que morreu, acabou. Se você morrer com Cristo, você vai entender que está com Cristo Jesus. E se você morrer sem Cristo, você também vai estar no lugar de tormento eterno e vai saber que está lá e já vai estar sofrendo as consequências. Qual é a base? Lucas 16, versículo 19 ao 31, o rico e o Lázaro. Tanto o rico, que estava no tormento, ele entendeu que ele estava no tormento, porque ele pediu água para refrescar sua língua, também como aquele que estava no seio de Abraão, que hoje é o paraíso, que aqueles que morrem vão para o paraíso, também está ciente, porque Abraão falou de lá. Então nós entendemos isso pela palavra de Deus. Também é descrito como lugar eterno, mas não é um lugar eterno com Cristo, é um lugar eterno sem Cristo. É isso que devemos entender também. Apocalipse 20, versículo de número 10. Apocalipse 20, versículo de número 10. É um lugar eterno pelos séculos dos séculos. Tormento, fogo, ranger de dente e terá uma plena consciência por toda a eternidade que está no tormento. Inferno, o destino final dos ímpios. O destino final dos ímpios. Vamos lá, destino final dos ímpios. Após o julgamento final, Apocalipse capítulo de número 20, versículo 11 ao 15, os que não têm seus nomes no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Observe-se que nós estamos falando aqui de algo muito relevante para os nossos dias. Porque nós estamos aqui nessa terra, entenda isso, nós estamos aqui, mas somos passageiros. Paulo mesmo e Pedro, ele vai dizer que somos peregrinos aqui nessa terra. Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19, ele diz que se pensarmos só nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Porque nós temos que pensar no nosso fim. Nós temos que pensar para onde nós vamos, que eternidade nós vamos chegar, se é com Cristo ou sem Cristo. Então, esse tema é muito relevante a todos nós. É algo de reflexão para a nossa vida, não de medo, mas sim de reflexão. Após o julgamento final,
Apocalipse 20, versículo 11 e 12, os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. É bom nós lembrarmos que a palavra segunda morte significa separação eterna de Cristo. Então, quem passa pela segunda morte não tem mais chance. É por isso que nós temos que morrer em vida, né? O batismo, o sepultamento é uma morte para o mundo. E quando nós morremos para o mundo, nós vivemos para Cristo. E quando nós vivemos para o mundo, nós vamos ter a segunda morte, que vai ser para a condenação eterna. Que Deus me guarde e que Deus também te guarde e te livre disso. Vamos viver a palavra de Deus, vamos fugir do pecado para que isso não venha acontecer na nossa vida. Não há retorno. Guarde isso. Depois de estar lá, não há retorno. Não há retorno, nem segunda chance após a morte. Hebreus 9 e 27. O homem está ordenado a morrer uma vez somente, e depois disso, vindo o juízo. E ponto final. Nós cremos assim pela Bíblia Sagrada e acreditamos assim pela Bíblia Sagrada. Então é muito bom você refletir sobre isso e eu também refletir sobre o inferno e ver se estamos tendo uma vida que agrada a Deus ou não. Então, nós vemos aqui mensagem de Jesus sobre o inferno. Jesus falou sobre o inferno. Alguns estudiosos chegam até a dizer que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Alguns teólogos chegam a relatar isso pelas escrituras e o entendimento de muitos estudos que tiveram. Dizem que Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu, porque o inferno é uma grande realidade. Por que Jesus falou mais, então, do inferno? Qual é a interpretação disso? É porque ele não quer que ninguém vá para lá. Ele não quer, porque não foi criado, como no início já deste estudo, o inferno não foi criado para o ser humano. Então, Jesus não quer que as suas criaturas vá para lá. Então, é por isso que ele alertou muito sobre o inferno. A mensagem de Jesus sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro na Bíblia como um alerta. Foi o que eu disse para vocês, que muitos chegam a essa conclusão. Mateus capítulo 5, 28 ao 30, melhor perder algo do que perder a alma. É melhor perder algo do que perder a alma inteira e ir para o inferno. É melhor perder algo do que perder a alma inteira no inferno. Foi quando Jesus disse que é melhor você entrar faltando um olho, faltando uma mão, faltando uma perna, entrar na vida eterna do que todo o seu corpo sã ir para o inferno. E aqui eu quero deixar uma palavra para vocês. Tem muitas pessoas que vão morrer com enfermidade, vão morrer com muitas enfermidades. Outros vão morrer faltando membro do seu corpo. Muitos vão morrer com muitas dificuldades nessa vida. Só que eu quero dizer, é melhor você entrar na vida eterna assim, do que todo o seu corpo estar bom e ir para o inferno. É bom nós lembrarmos que Jesus conhece aqueles que são seus. Lucas, mensagem de Jesus ainda sobre o inferno. Lucas 12 e 5. Temer aquele que pode lançar no inferno a sua alma. Lucas 12 e 5. Então tem muitas pessoas temendo isso, temendo aquilo, temendo isso e mais aquilo. Mas na verdade nós temos que temer a Deus, aquele que tem poder de lançar a alma no inferno. E se a nossa vida estiver nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, seremos livres, seremos guardados, seremos protegidos do inferno. Eu quero deixar essa palavra a todos vocês. Ande com Cristo, vive com Cristo, medite em Cristo, busque a Cristo, tenha tempo para Cristo, deixa Cristo governar a sua vida, deixa Cristo reinar em você, assim como eu também devo fazer isso todos os momentos. Todos os dias da minha vida está em obediência à palavra de Jesus. Vamos ainda à mensagem de Jesus sobre o inferno. João 3, 16 ao 18. Quem crê tem a vida eterna, quem rejeita já está condenado. Nós olhamos para João 3 e 16, nós vamos observar Jesus dizendo que aquele que crê naquele que Deus enviou, que é o seu Filho, tem a vida eterna.
João 3,16, a qual ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito do Pai, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, aquele que não crê já está condenado. Mas eu quero ressaltar algo aqui para vocês, que não basta só crer em Jesus. Não basta você só pensar com você, existe um Deus, existe um Criador, e eu creio nele e ele é o meu Salvador. Não é só isso. Também precisa entrar pelo caminho da obediência. Precisa entrar pelo caminho da obediência, crendo que Jesus existe, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que pode nos dar a vida eterna, mas precisamos também andar em obediência à palavra de Deus. O contraste céu e inferno. Céu, presença eterna de Deus, alegria e vida abundante. Apocalipse 21 e 4. Inferno, ausência eterna de Deus, sofrimento e morte espiritual. Este é o contraste, céu e inferno. Céu, presença eterna de Deus, alegria e vida abundante. Apocalipse 21 e 4, aliás. Céu, ausência eterna de Deus e sofrimento, morte espiritual. Que Deus nos guarde. Mais uma vez, que Deus nos livre e que Deus nos proteja do inferno. Vamos então fazer uma aplicação prática para a nossa vida a respeito do inferno. Vamos lá, para que isso não venha acontecer na nossa vida. Um estudo sobre o inferno não deve apenas gerar medo, mas levar a reconhecer, primeiro, a levar a reconhecer a gravidade do pecado. Romanos 6:23. Também a valorizar a obra redentora de Cristo, João 14:6, e anunciar o evangelho para salvar as almas da condenação, Marcos 16:15 ao 16. Que Deus venha nos ajudar a reconhecer a gravidade do pecado, também valorizar a obra redentora de Cristo e levar esse evangelho a mais pessoas, para que não vão a este lugar de tormento, para que não vão a este lugar de sofrimento eterno, sem a presença de Deus eternamente, sofrimento eternamente, morte espiritual, mas que eles venham a ter a presença de Deus eternamente, alegria e vida abundante. Se esse vídeo ajudou você em alguma coisa, trouxe um alerta espiritual para você, eu lhe peço, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que mais vida possa não ter medo do inferno, mas sim reconhecer a gravidade do pecado, valorizar a obra redentora de Cristo e também levar o evangelho a outras pessoas. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Que Deus venha proteger a cada um de nós nessa caminhada, nessa jornada, sabendo nós que não é fácil para ninguém viver na obediência da palavra de Deus. Eu sei que não é fácil para ninguém viver na obediência da palavra de Deus, mas feliz é aquele que esforça para obedecer a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21 a seguir, Jesus vai comparar como o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, e aquele que não ouve a palavra de Deus, é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ele vai falar dos dois alicerces, daquele que ouve a palavra de Deus e pratica e guarda no coração. Ele é comparado como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio o rio, mas a casa dele permaneceu de pé. Então ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, para que você possa enfrentar todas as dificuldades aqui, mas terá também a presença eterna de Deus, alegria eterna e vida abundante. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus, você é como aquele homem insensato e imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a areia, aliás. E aí veio o vento, veio a chuva, bateu-se os rios
e foi grande a queda daquela casa. Ouve a palavra de Deus e seja um praticante da palavra de Deus, e assim teremos presença eterna de Deus, alegria e vida abundante. Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.